Vamos continuar falando de saúde, porque hoje começa o quadro SOS Ver Mais. E o assunto de hoje é a gripe. Pois então, a gripe, gente, é uma doença comum, né, de fácil contágio e que produz sintomas como tosse, espirros, nariz escorrendo, né? A gente aqui no Sul sabe bem como é isso. E esse assunto, então, é o que abre o nosso quadro SOS Ver Mais hoje, por isso que a gente está recebendo a médica alergista e infectologista, a doutora Leda Sandrin. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, boa tarde a todos, obrigada. E também o doutor Felipe Rosenberg, que é médico radiologista. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Bom, a gente vai começar aqui nossa conversa então, e é claro que a gente conta com a sua participação aí de casa, para a gente poder tirar dúvidas, trocar experiências, esse que é o objetivo sempre aqui do programa, né? Ainda mais trazendo especialistas bem experientes e informados, né? Vamos lá então, acho que talvez a doutora possa começar nos explicando, doutora, o que acontece com o nosso organismo, como é que a gripe acontece no corpo? Então, eu vou começar falando da gripe no sentido dos sintomas, porque o principal problema é que a gente observa as pessoas falando assim, eu tô com gripe, eu tô com gripe. E gripe, especificamente, a gente pode chamar de síndrome gripal, quando o paciente tem sintomas de tosse, nariz escorrendo, então coriza, espirros. A gente genericamente chama isso sempre de gripe. Mas para a gente falar a palavra gripe, a gente tem que falar de um vírus chamado influenza, que dá uma síndrome bem mais grave. Então, a influenza é uma síndrome que às vezes, inclusive, não dá coriza, pode dar muito mal-estar, febre alta, é uma característica, febre bem alta, quadros tipo pneumonia viral, tosse intensa, mal-estar, e ela é um pouco diferente daquilo que todo dia a gente fala, eu tô com uma gripezinha, a gente, né? Eu tô com uma gripezinha, nossa, eu peguei uma gripe. A maior parte dessas síndromes, geralmente, são síndromes virais não mediadas pela influenza, por outra causa. Então, eu acho que a primeira coisa a se entender, assim, quando a gente fala, inclusive, em prevenção, em vacina da gripe, a gente está falando de uma vacina específica por um grupo de vírus específicos, que é o vírus, a influenza, que causa a gripe, que é diferente dos outros vários vírus, rinovírus, que dão espirro, né, nariz escorrendo e uma febre baixa. E com a gravidade maior, com certeza, a gripe. Sim. Bom, a gente está com o Facebook rolando, tá? A nossa live, pode participar com a gente, você aí de casa, Ver Mais Oeste, a nossa página, né? E o WhatsApp também está aberto, 98405-2073. Doutora, tem uma diferença ali, às vezes, da gripe e do resfriado que vocês consideram, né? Sim. O que é a diferença aí? Então, essa é a primeira coisa quando a gente fala em gripe. Nós chamamos... Genericamente, a gente tem um hábito de chamar tudo de gripe, mas o resfriado ele é causado por um grupo bem amplo de vírus, a gente chama popularmente de rinovírus, mas tem vários tipos de vírus que causam resfriado, que é uma síndrome mais branda, mais leve, o paciente tem uma febrícula, ele tem uma leve dor de garganta, ele espirra um pouquinho, tem mal-estar e tudo bem. Geralmente, e muito comum em crianças pequenas, e o problema maior dos resfriados é o quê? Depois do resfriado, a gente fica com o sistema imune um pouquinho debilitado, então a gente tem um risco maior de fazer infecções bacterianas, principalmente nos pequeninos. Então, são aqueles pequeninos lá que mês a mês estão lá, pegam um resfriadinho, aí infecta e tomam antibiótico, aí é aquela história. Mas quando nós falamos em gripe, em prevenção de gripe, nós estamos falando de um vírus que basicamente então é o influenza. Nós temos vários tipos de influenza, temos o tipo A e o tipo B, temos circulando atualmente principalmente o HN1 e o H3N2. E esses vírus que circulam, eles são vírus bastante contagiosos e causam a síndrome, que é a gripe, que é muito mais grave. É uma síndrome, então, com febre alta, como eu falei, bastante alta. Muitas vezes o paciente nem tem o nariz escorrendo, como seria esperado. Pode doer a garganta, dói o corpo. E são vírus que causam assim, uma resposta imunológica muito exagerada. E da decorrência dessa resposta imunológica muito exagerada, vem o quadro clínico das pneumonites e da insuficiência respiratória, que é o nosso grande medo. E com uma mortalidade, então, muito maior, né? Se compararmos, então, com os quadros de resfriado, que são outros vírus. Então, gripe é uma coisa, resfriado é outra coisa, e os vírus são diferentes. Isso é bem importante saber. Nossa, bom, ainda acontece mortes no Brasil, né, por conta de gripe, realmente uma preocupação. O doutor Felipe Rosenberg, então, é médico especialista em exames de imagens, radiologista, né? Doutor, como é que a radiologia consegue ajudar o paciente a identificar, talvez, o grau do problema respiratório, enfim, como é que pode ajudar nesse sentido? Então, é o raio-x de tórax,
tórax, que é a triagem básica, né? O raio-x de tórax identifica quando a gente tem um comprometimento pulmonar, porque a maioria das vezes a gripe não faz um comprometimento pulmonar claro, ou se faz um comprometimento menor. Mas quando faz, ela faz de uma forma bem intensa e no quadro do viral, por exemplo, é bilateral, é um componente mais sistêmico, bilateral, onde tem toda uma queda de toda a defesa do paciente. A gripe em si, ela é preocupante, mas a complicação é ali que está o grande problema, é ali que está a mortalidade, na verdade, né? Na complicação, são os casos complicados, onde a gente vai ter uma redução de trocas aéreas, o paciente começa a respirar mal, começa a ventilar muito mal, e daí as grandes complicações, que vão ser as pneumonias bacterianas, ou então derrame pleural, em criança pode ser muito grave, em idoso ou em imunodeprimido também pode ser muito grave. Então a questão da gripe, ela é a porta de entrada para a complicação, né? E a questão do H1N1, por exemplo, que foi o grande vírus do momento, e não é só no Brasil, né? Em todo mundo, né? Teve surtos em todo mundo. São variantes dos vírus com maior agressividade, onde a gente não está preparado quando acontece essa variação. Hoje a gente já tem a vacina, então a vacina já previne uma boa parte de tudo isso. E então essas variantes, quando elas surgem, até se adaptar ou se criar a vacina, a gente tem uma consequência que realmente é imprevisível, né? Teve a gripe espanhola, tiveram várias gripes que fizeram verdadeiras catástrofes. Hoje a gente tem as vacinas que diminuem isso aí, né? Mas, volto a dizer, assim, a gripe por si, ela é um quadro autolimitado, que a gente vai usar sintomáticos e vai diminuir a sintomatologia do desconforto, e tentar prevenir, ou então tentar tratar precocemente as complicações, que ali é onde vai ter a real mortalidade e a maior morbidade dos pacientes, né? Então a radiologia entra mais nessa virada da complicação da gripe, né? Beleza, a gente vai falar mais sobre isso, sim, aqui no programa. A Ju, a nossa telespectadora, está com uma bebezinha, ela é de 5 meses, diz que está gripada, então ela está gostando do programa porque vai ajudar ela também. Ju, a gente fala daqui a pouquinho mais sobre, então, os cuidados com as crianças, com os idosos, vacinação. A gente vai explorar ainda bastante o assunto sobre gripe hoje aqui no nosso quadro SOS Ver Mais, estreia para você. Vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos.